Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 3. Hoje nós estamos aí no nosso mês da família e vamos falar sobre família hoje. O tema da mensagem hoje é o poder da palavra. O poder da palavra. Da palavra, não estou falando da Bíblia, mas da palavra, das palavras do dia a dia dentro das famílias. Então o texto de Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, as navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor de Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim também pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém, queridos? Eu quero nessa noite tratar com você, eu quero pensar com você sobre o poder da palavra. O apóstolo Tiago usa esse texto para alertar principalmente os mestres sobre a questão do uso da língua, da palavra que você profere. E ele fala também que todo ser humano, se o ser humano que consegue dominar a sua palavra, que consegue dominar a sua língua, ele é um ser humano perfeito, é um homem, é uma mulher perfeita, porque consegue controlar a sua língua. E aí, trazendo isso para as nossas famílias, a gente percebe que muitas famílias hoje estão a um fio de acabar, de serem destruídas por causa da palavra, por causa da língua. Muitas famílias estão destruídas pelo mau uso da palavra. Ofensas, grosserias, insultos, xingamentos. E isso não é só de pai para filho, que já é ruim, mas também de filho para pai. Né? Quantos casos que a gente sabe de filhos que filhos que agridem seus pais, e às vezes não só verbalmente, como também fisicamente. O desafio de Tiago, o desafio do autor do capítulo, o apóstolo Tiago, é fazer com que nós controlemos tão pequeno membro, mas que faz tanto estrago. A língua é um pequenino membro do nosso corpo, mas que faz estragos
absurdos. E eu pontuei aqui hoje 3 momentos da Bíblia em que a língua foi usada para destruição. Porque o autor disse que não podemos bendizer a Deus e Pai e amaldiçoarmos os homens. É a contradição que ele pega nossa. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. A mesma boca que agora está cantando as músicas, daqui a amanhã pode xingar alguém, amanhã pode jogar uma maldição para cima de alguém. Não convém que seja assim. Dentro das nossas famílias, também não, muito menos. Eu não posso querer orar depois da minha oração e chegar para o meu filho e xingá-lo, chegar para minha esposa e agredi-la verbalmente. Não convém que isso seja assim, porque de uma mesma fonte não pode sair água boa e água salgada. Então, é importante que você entenda que é um exercício diário, um exercício contínuo de domar a língua, de controlar os nossos impulsos, de controlar as nossas mentes, para que a gente não venha a falar sem pensar, para que a gente não traga destruição para as nossas famílias. E Deus nos deu nesta noite 3 famílias que foram abaladas porque alguém falou alguma coisa no momento que não deveria. Alguém falou o que não deveria. Ou alguém instigou ou fez uma ironia ou falou uma outra coisa que não era, ou mentiu, ou usou a palavra, a língua para mentir. E isso dentro da família é perigosíssimo. Então nessa noite eu quero que você acompanhe comigo essas 3 famílias da Bíblia que se deram muito mal por causa, ou em uma delas evitou um mal grande por causa da língua. A primeira família é a família de José. Lá no capítulo 37 de Gênesis, José recebe os sonhos de Deus para a sua vida. E aí, o texto diz que os irmãos de José não tinham muita simpatia por ele, porque ele era o amado do seu pai, ele era o preferido do seu pai. José era o primogênito de Raquel, a mulher que Jacó tanto amava. E ele já era o preferido do seu pai. E aí vem os sonhos. E aí vem os sonhos dos feixes, quando ele fala que os feixes dos irmãos se dobram diante do feixe dele, e o sonho que acaba por destruição toda aquela família, ou aquele momento familiar que é quando ele sonha e ele revela aos seus irmãos que o sol e a lua e 11 estrelas estavam se dobrando diante dele. E isso trouxe um problema seríssimo. Mas, pastor, você está dizendo que a gente não deve contar as coisas? Não, querido, não é isso. Mas você tem que esperar o momento certo para falar algo. Se você está sentindo que o clima não é favorável para determinadas falas, é bom que você segure essa palavra, é bom que você controle o seu impulso, controle a sua língua, para que você não venha ferir mais as pessoas que estão ao seu redor, para que não venha ferir mais a sua família. Ou seja, se os irmãos de José já tinham tanto ranço, já tinha tanto problema com ele, qual é a necessidade de ele contar esse sonho de 11 estrelas, o sol e a lua de frente para ele, se ajoelhando diante dele? Não tem sentido nenhum. Então, às vezes, nós falamos no momento errado, usamos as palavras no momento errado, quando o clima não nos é favorável, e isso vai piorar a situação. Depois desse sonho que ele revela para os irmãos, o que acontece? Os irmãos ficam com ainda mais raiva dele, e aí vem o plano para matá-lo, e depois eles conseguem vendê-lo para os midianitas. Por mais que isso estivesse no plano de Deus, isso abala a família. Então, quando você usa as palavras do jeito errado, no momento errado, da forma errada, isso traz problemas para a sua casa. É fundamental que você tenha discernimento da parte de Deus, para que você saiba exatamente o momento certo para lançar a palavra certa e com a circunstância correta, para que a sua família permaneça inabalada.
Ok? Senão você vai começar a falar, e tua casa vai se transformar em um caos. O que acontece aqui com José e com seus irmãos é o que o ditado popular diz: ele apagou fogo com gasolina. Ou seja, a coisa já estava ruim para ele, os irmãos já estavam detonando ele, e aí ele vem com esse sonho, e aí fala, expõe para os seus irmãos, e aí torna-se aí quase, os irmãos tornam ele quase seu inimigo. Então é importante que você entenda a hora certa. Lá em Eclesiastes fala que é tempo de falar e é tempo de calar. Então você tem que saber a hora certa, o contexto é certo, o momento certo, para que a sua fala não venha trazer problemas para a sua família. Uma palavra mal colocada, uma palavra mal interpretada vai dar caos em sua família. Com o crescimento do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, quem ainda não teve um problema no grupo de família? Pouquíssimas famílias hoje não tem problemas com o grupo de WhatsApp porque se falou coisa errada no momento errado, da maneira errada, e aí hoje não consegue reconstruir esses laços de amizade, não consegue reconstruir esses relacionamentos, e aí a família vai perdendo a sua essência. Então, por favor, em nome de Jesus, se você for falar alguma coisa, antes de falar, pense se está no momento certo, na hora certa, e que você vai falar da maneira correta, para que a sua família mantenha-se inabalável. Ok? Como o último momento aqui do texto, se você não se controlar, se você não tiver esse discernimento, o que pode acontecer? Você pode estar alimentando sentimentos ruins contra você. No final de tudo, o prejudicado vai ser você, como aconteceu com José. José falou do bem que Deus estava preparando para ele, mas no final, o maior prejudicado, pelo menos nesse momento, o maior prejudicado foi ele. Depois, obviamente, que Deus muda a vida dele, vira a vida dele, mas nesse momento, a vida de José se transformou um caos por causa da palavra fora de hora, da palavra no momento errado. A segunda família que me chama a atenção para que a gente tome cuidado com as nossas palavras é a família de Jó. Jó, você sabe a história de Jó. Jó tinha tudo, 10 filhos, era o homem mais rico da sua época. E aí o que acontece? Satanás aparece e diz para Deus que Jó só era assim porque ele tinha tudo. Então Deus permite que Jó toque em tudo na vida de Jó, menos em sua alma, menos na sua vida. E aí Jó, nas 24 horas mais loucas da vida de um homem, perde tudo. Filhos, riqueza, tudo. E fica só a mulher e 3 amigos. Só que ele entende muito bem que tudo que ele tem é da parte de Deus. Tudo que ele possui vem de Deus. Tanto que ele fala aquele versículo clássico, nós estudamos aqui, no sair do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando entra no capítulo 2, aparece sua esposa, que a Bíblia não diz o nome. E no verso 9, no capítulo 2 de Jó, vamos dar um pulo lá rapidinho, Jó, capítulo 2, Jó capítulo 2, o verso 9, o que a mulher de Jó fala para ele? Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O que estava acontecendo com Jó? Além de tudo que ele estava sofrendo, no verso 8 diz que ele pegava pedaços de telha para raspar as feridas. Ou seja, a doença era muito grave, as feridas eram muito grandes. E aí a mulher dá um conselho para ele: amaldiçoe a Deus e morre. Segundo lugar, a gente precisa tomar cuidado com os conselhos que nós damos. Em primeiro lugar, eu falei para você, José, que a gente precisa entender o melhor momento para falar. O segundo, você precisa ter discernimento para dar os melhores conselhos.
Tem um ditado muito errado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. O conselho é muito bom. Às vezes o problema é quem está dando conselho e que conselho está dando. Porém, pois bem, nesse caso é um deles. Jó estava vivendo o seu inferno. De repente, começou a viver um inferno. De uma noite para o dia, de uma hora para outra. E aí, depois de tudo que estava vivendo, a mulher olha para ele e diz assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Você vai continuar nessa vida aí? O conselho que eu te dou é: desiste de tudo. Vai embora, larga isso, larga esse Deus. Joga fora esse Deus. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, nesse momento? É que às vezes nós abrimos a nossa boca para dar conselhos completamente equivocados. E quando a gente dá esses conselhos, é melhor que a gente ficasse calado. Tem hora que é só abraçar e dizer assim: eu não sei o que te dizer. Porque quando a gente diz, a gente pode estar jogando a vida dela no inferno. Imagine se Jó obedecesse a sua esposa. E nós estamos falando de um conselho de uma esposa. Não estamos falando de um conselho de um desconhecido. Não estou falando de um conselho de alguém que não tenha relevância. Eu estou falando de alguém que é próximo a ele, que dá um conselho desse. Ou seja, nós mesmo próximos dos nossos irmãos, da minha esposa, do meu filho, eu posso dar conselhos que não são conselhos corretos. E aí a pessoa pode estar se enveredando por caminhos equivocados em cima do meu conselho. Ah, mas pastor, eu só estou dando um conselho, ela segue se quiser. Então, se o seu conselho é errado, por gentileza, não fale nada. A gente tem usado, as pessoas têm usado a língua para dar conselhos, e os conselhos são os piores possíveis. A pessoa chega para a colega e fala assim: ai, meu casamento está com problema, eu estou com problema com o meu casamento, eu não consigo entender meu marido. Aí a outra colega fala assim: ah, larga logo ele. Deixa logo ele. Para que você vai insistir num negócio que não está te deixando feliz? Como se a gente casasse para desistir na primeira esquina. Então, quando você não tiver conselhos bíblicos, pastor, não conheço a Bíblia para ficar dando conselhos bíblicos dessa maneira. Então, se você não conhece a Bíblia, fala assim: vem cá, deixa eu orar por você, que você tome a melhor decisão, porque eu não posso falar algo para você que você venha fazer e possa se prejudicar. Mas a mulher de Jó, ela abre a boca para falar assim: blasfema contra esse Deus aí. Se despede dele, vai embora. Por que você está vivendo ainda com essa tua integridade com o teu Deus? E aí a Bíblia diz que Jó em nada pecou nesse tipo de situação. Não brigou, não reclamou com Deus, não murmurou. Então ele fala que ela é louca. Verso 10, ele disse: você fala como uma doida. Se nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, Deus estava provando a fé de Jó. A mulher não entendeu esse processo. E o conselho dela foi que Jó se mata. Tem muita gente que está falando isso para os outros. Por que você está vivendo aqui? Larga logo isso. Desiste logo disso. Para que tu vai? Ai, meu filho dá problema. Larga ele de mão. Larga ele para lá. Lá no teu casamento, larga ele para lá. Conselhos equivocados. E você vai para a igreja domingo, você vai ficar de frente para uma televisão, vendo um pastor falar lá: pelo amor de Deus, vem aqui para casa, vamos aqui para um churrasco, vem aqui para a festa, vai ver uma live dessa, o Roberto Carlos vai cantar hoje, vamos ver comigo, vamos ver uma série no Netflix. Esses conselhos que te tiram da presença de Deus, eles precisam ser rechaçados. Esses conselhos que tiram você da rota do céu precisam ser jogados fora. Foi isso que Jó fez. O que você está falando? Amaldiçoar meu Deus? Morrer? Me matar? Tu fala como uma louca. Você não sabe o que você está falando. E aí às vezes nós usamos nossa língua para dar conselhos errados. Para dar conselhos equivocados, quando a gente deveria estar falando de paz para as pessoas. A gente tem que estar falando de bênção, de vida. Nós estamos falando de coisa ruim, nós estamos falando de morte. É o que o texto de Tiago diz. Nós estamos falando em nome de Deus e amaldiçoando sua criação, jogando as pessoas na maldição com a nossa palavra. Querido, preste atenção nesta noite. O sucesso da sua família vai muito daquilo que você fala. Se você amaldiçoa os seus, eles serão amaldiçoados pela tua palavra. Agora, se você abençoa os seus, eles também serão abençoados pela tua palavra. Entenda isso nesta noite. Aquilo que você fala tem poder, as palavras, elas têm um poder incrível. E Deus quer te usar como boca dele para que a palavra de bênção chegue às pessoas e não palavras de ódio, palavras de maldição, palavras de desobediência a Deus. Ok? Então preste muita atenção nisso.
O apóstolo Tiago está falando lá no verso 9 a 11, quando ele fala lá, pode a mesma fonte da água boa e água ruim? Não pode isso, não existe isso. Não existe você glorificar a Deus no culto e na segunda-feira você sair xingando todo mundo, como se nada tivesse acontecido na tua vida no fim de semana. Aquilo que nós estamos falando hoje precisa entrar no teu coração e precisa fazer você viver diferente a partir de amanhã. Ok? Na mesma boca tem que proceder bênção. Na mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Tem que ser, se você tem Cristo no teu coração, se a tua essência é boa, só tem que sair água boa da tua vida. Agora, se tua essência é ruim, você precisa pedir a Deus para que transforme a essência do teu viver, para que a partir de agora tudo que saia da tua boca seja de bênção. Ok? Cuidado com os conselhos. Não sabe o que dizer? Não fale nada. Muito ajuda. É um ditado popular, muito ajuda quem não atrapalha. Você não atrapalhar alguém nas suas decisões, você já ajudou muito. Quando você não atrapalha as pessoas na sua vida, você já ajudou demais. Então é importante que você tenha isso no coração. Alguém te contou alguma coisa, a pessoa te pediu um conselho, se você não sabe o que falar, olha, não sei nem o que te dizer, eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar por você. Eu vou levar no meu grupo de oração, vou botar lá no grupo das mulheres que oram. O que eu não quero é que você tome decisões equivocadas. E por último, para a gente poder encerrar essa noite, o exemplo de Ananias e Safira. Está lá em Atos 5. Ananias e Safira, um casal que vendeu uma propriedade. Na época a igreja estava começando a se organizar e muitos homens e mulheres pegavam suas propriedades, vendiam, pegavam dinheiro e entregavam como oferta na igreja. Entregavam todo o dinheiro como oferta na igreja. E aí, Ananias e Safira, vendo isso, quiseram fazer a mesma coisa. Porém, eles disseram que tinham vendido a casa por um valor X, quando na verdade eles tinham vendido pela metade do valor, pelo dobro do valor. Né? Então, por exemplo, se eles venderam um terreno por 10 mil reais, eles estavam dizendo que tinham vendido apenas por 5 mil reais. Então, só que a igreja estava no início, o Espírito Santo agindo de forma absurda. E aí, Ananias chega diante dos apóstolos para entregar a oferta. E dizendo, olha, eu vendi minha propriedade, minha oferta é essa. Só que eles estavam mentindo. Eles estavam usando a língua para mentir. Eles estavam usando das palavras para tentar enganar o apóstolo. Só que Pedro estava dotado demais do Espírito Santo de Deus. E Pedro fala, em Atos 5, Pedro fala... No verso 3, a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ou seja, a questão não é de dizer que vai dar um valor e dar outro, não, mas a mentira. Em João capítulo 8, verso 44, só para dar um reforço para você do que nós estamos falando, João capítulo 8, verso 44, Jesus é muito claro sobre a mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, é muito perigoso isso, porque infelizmente muitas famílias têm vivido de mentira. Mentira no seu agir e principalmente mentira no seu falar. Então Deus está buscando nas famílias neste tempo sermos verdadeiros ao extremo. A gente não deixar que a mentira, a vida de Satanás, atrapalhe as nossas famílias. Então, Ananias foi diante de Pedro e falou, Pedro, aqui minha oferta, aqui, ó, 5 mil reais. E aí Pedro fala assim, mas por que tu está mentindo ao Espírito Santo? Por que você não está dando o valor total da propriedade que você vendeu e está dizendo que vendeu por tanto? E aí Ananias morre ali. 3 horas depois vem Safira. Teve a oportunidade de dizer a verdade, de mudar a história, mas não, mentiu. Né? Mentiu. E o texto diz que eles
O texto verso 1, na outra versão, diz que eles combinaram a mentira. Há famílias que estão combinando a mentira. E isso está levando elas a viver uma vida de mentira. Tudo que elas vivem é uma mentira. Tudo que elas vivem não é a realidade, não condiz com a realidade. E isso está indo dos pais para os filhos, que vão passar para os seus filhos, que vão passar para o restante. Vai ser uma geração, uma descendência de mentiras. Para você ver o quanto que isso é sério, Abraão mentiu 2 vezes acerca de Sara, dizendo que Sara era sua irmã e não era sua esposa. Sara até era sua meia-irmã, mas ele omitiu o fato dela ser esposa. Por causa disso, quase que 2 reis tiveram relações com ela, e se não fosse o Deus livrando ele e ameaçando os reis, se você deitar com essa mulher, tua vida será amaldiçoada para o resto da vida. E aí eles devolveram Sara para Abraão. Se você ler o texto bíblico, quando chega em Isaac, Isaac faz a mesma coisa com Rebeca. Isaac mente dizendo que, olha, não, é minha irmã. É minha irmã. Ou seja, quando você vive na mentira, quando as suas palavras são de mentira, a mentira vai se perpetuando na sua família. Querido, não permita. Nós acabamos de ler em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. Então, quando a minha família está vivendo na mentira, a minha família está vivendo debaixo da opressão de Satanás. Satanás está batendo palma e rindo na nossa cara porque nós estamos como filhos dele, vivendo na mentira. Querido, isso precisa ser realidade para você e precisa ser verdade para a tua vida e para a tua família. Mesmo que seja dolorido, mesmo que seja custoso, não abra mão da verdade dentro da sua casa. Não abra mão da verdade nos seus relacionamentos familiares. Deus quer abençoar muito, muito, muito mais a tua família, desde que você assuma a responsabilidade de colocar a verdade dentro do seu lar, principalmente naquilo que você fala e nas suas ações. Precisam ser verdadeiras, precisam ser sinceras. Tenho falado isso constantemente, tenho batido nesta tecla. Deus ama aqueles que são sinceros, verdadeiros com Ele e com os seus. Deus quer tratar com você na sua verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, não caia na armadilha da mentira. Não caia. A mentira ela não se sustenta. Em algum momento ela vai cair. Aquilo que está acontecendo, que já aconteceu na sociedade durante todo o tempo, quando é mentira, vem à tona. Vem à tona. Esses dias há um tempo atrás, teve um problema. Todo mundo sabe que há 4 anos atrás o Brasil sediou as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro e na época, em 2009, se levantou a suspeita de que o Rio tinha comprado, os gestores da época compraram, e aí quando chegou agora em 2017, 2018, muitos dirigentes foram presos porque eles compraram o voto das pessoas que elegeram o Rio de Janeiro como cidade olímpica, ou seja, aquilo tudo era uma mentira e foi revelada anos depois. Ou seja, a mentira não se sustenta. Você pode enganar durante muito tempo, você pode enganar durante pouco tempo, mas você não pode mentir durante todo o tempo. Em algum momento a verdade virá à tona. Por isso que é importante que você coloque isso para a tua vida e para a tua família. Aqui na nossa casa não tem mentira. Aqui na nossa casa é só verdade. Ok? A mentira nos prende, a mentira nos sufoca. Então, que nesta noite você preze pelo bom uso das palavras. Seja a boca de Deus para a tua família. Seja a boca de Deus para os teus relacionamentos. Seja a bênção para os teus. Mas não se esqueça de sempre usar a verdade. Escolha o momento certo para falar. Cuidado com os conselhos que você vai dar. E terceiro lugar, não abra mão da verdade. Sempre verdadeiro, sempre sincero, com carinho, com cuidado,
mas sempre verdadeiro, sempre usando bem as palavras para que o nome de Deus possa ser glorificado na sua vida.